Este é um convite para começar este novo amanhecer na presença do Senhor, reconhecendo que quando Deus ocupa o primeiro lugar, todo o resto encontra direção, equilíbrio e sentido. Muitas vezes pensamos que o dia será definido apenas pelos compromissos, pelas notícias, pelas responsabilidades ou pelos desafios que já nos aguardam. Mas a palavra nos mostra que existe uma forma mais alta, mais segura e mais profunda de viver. Começar aos pés de Deus, buscando primeiro o reino, como Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 33. Quando fazemos isso, não estamos apenas cumprindo um hábito espiritual. Estamos alinhando a alma, fortalecendo a fé e lembrando ao coração que a nossa vida não depende apenas daquilo que vemos, mas da presença daquele que governa todas as coisas. Talvez exista peso dentro de nós logo neste início de manhã. Talvez exista cansaço, ansiedade, medo, pressa ou até uma luta silenciosa que ninguém percebe. Talvez o nosso coração esteja tentando administrar batalhas internas ao mesmo tempo em que já pensa em tudo o que precisa enfrentar hoje. Ainda assim, esta manhã não começou por acaso. O Senhor nos trouxe até aqui porque deseja falar conosco, renovar as nossas forças e nos lembrar que não fomos chamados para atravessar este dia sozinhos. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, o caos perde espaço, a alma encontra abrigo e a mente começa a respirar de outra forma. A presença do Senhor não apenas consola, mas também reorganiza aquilo que estava confuso dentro de nós. Por isso, permaneça conosco até o final desta oração, porque aquilo que começa diante de Deus pode transformar completamente a maneira como viveremos as próximas horas. O que entregamos ao Senhor no início do dia deixa de ser apenas peso e se torna caminho de fé, descanso e direção. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência. Talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, nesta manhã nos colocamos diante da Tua presença antes de qualquer outra coisa, porque reconhecemos que o nosso dia precisa começar em Ti. Antes das decisões, antes das preocupações, antes dos compromissos e das vozes que disputam espaço dentro da mente, escolhemos voltar o coração para o Senhor. Nós Te buscamos primeiro, porque entendemos que quando o céu ocupa o primeiro lugar, a terra encontra ordem. Quando a Tua presença governa o nosso interior, aquilo que parecia confuso começa a se alinhar, aquilo que parecia pesado começa a perder força e aquilo que parecia impossível deixa de ocupar o centro da nossa atenção. Nós não queremos começar este dia guiados pela ansiedade, pela pressa ou pelo medo do que pode acontecer. Queremos começar guiados pela Tua voz, sustentados pela Tua paz e fortalecidos pela certeza de que o Senhor já está diante de cada caminho que teremos de percorrer. Conforme está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33, ensina-nos a buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, confiando que o restante será acrescentado segundo a Tua vontade. Colocamos diante de Ti a nossa mente, porque sabemos que muitos dos combates deste dia começarão primeiro nos pensamentos. Há lutas que ninguém vê, preocupações que tentam se levantar antes mesmo que o corpo saia do lugar e cenários que a imaginação constrói sem que nada tenha acontecido ainda. Por isso, pedimos que o Senhor visite o nosso interior logo nas primeiras horas desta manhã e estabeleça ordem onde houver confusão, silêncio onde houver excesso de ruído e firmeza onde houver instabilidade emocional. Não permitas que pensamentos de derrota, medo, fracasso ou acusação encontrem morada dentro de nós. Lava a nossa mente com a verdade da Tua palavra e ensina-nos a rejeitar tudo aquilo que não procede de Ti. Conforme está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2,
transforma-nos pela renovação da nossa mente, para que saibamos discernir a Tua vontade boa, agradável e perfeita. Que os nossos pensamentos hoje sejam guardados em Ti, para que os nossos passos também sejam. Derrama sobre nós, Senhor, uma paz que o mundo não consegue produzir. Há dias em que o lado de fora parece apressado demais, exigente demais, pesado demais. E por isso, precisamos de uma tranquilidade que não dependa das circunstâncias para permanecer de pé. Sopra sobre o nosso coração a serenidade que vem do Teu Espírito e faze calar toda a agitação escondida que tenta roubar a clareza da alma. Que não vivamos este dia dominados pela inquietação, pela ansiedade antecipada ou pela necessidade de controlar tudo ao nosso redor. Ensina-nos a confiar, mesmo quando não tivermos todas as respostas. Ensina-nos a descansar, mesmo quando ainda houver processos em andamento. Ensina-nos a caminhar, mesmo quando o futuro não estiver completamente visível. Em Isaías, capítulo 26, versículo 3, está escrito que Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti. Por isso, firma hoje os nossos pensamentos no Senhor e sustenta-nos com essa paz que guarda o coração e a mente. Senhor, estende a Tua mão sobre o nosso caminho e dirige cada decisão que precisaremos tomar. Não queremos andar por impulso, nem responder ao dia apenas com base na emoção do momento. Queremos discernimento para falar, sabedoria para escolher, maturidade para agir e sensibilidade espiritual para perceber a direção certa. Quantas vezes o ser humano se apressa e depois percebe que não era aquele o caminho? Quantas vezes se deixa conduzir pelo medo, pela pressão ou pela aparência e se distancia daquilo que o Senhor havia preparado? Hoje nós te pedimos, fecha as portas que não vêm de Ti, frustra os atalhos que nos afastariam do Teu propósito e confirma em nosso espírito aquilo que vem da Tua vontade. Conforme está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 5 até o 6, nós não queremos confiar apenas no nosso próprio entendimento. Queremos reconhecer-Te em todos os nossos caminhos, para que o Senhor endireite as nossas veredas. Visita, Senhor, as áreas da nossa vida que precisam de transformação. Existem hábitos que precisam ser quebrados, padrões que precisam ser vencidos, reações que precisam ser curadas e lugares internos que já não podem continuar da mesma forma. Não queremos apenas viver mais um dia repetindo os mesmos ciclos, carregando os mesmos pesos e reagindo do mesmo modo às mesmas lutas. Queremos ser moldados pela Tua presença. Que esta manhã marque dentro de nós um novo posicionamento espiritual. Que a Tua luz alcance aquilo que tentamos esconder, aquilo que ainda não tratamos e aquilo que muitas vezes fingimos que não existe. Toca as raízes, não apenas os sintomas. Alcança o interior, não apenas a aparência. Purifica as intenções, alinha os desejos e fortalece-nos para dizer sim àquilo que Te agrada. Conforme está escrito em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, dá-nos um coração novo e põe dentro de nós um espírito novo, para que vivamos de maneira agradável diante de Ti. Pai, guardamos diante de Ti a nossa casa, porque o lar é um dos lugares mais atacados quando o inimigo deseja ferir a paz de uma família. Cobre o nosso ambiente com Tua presença. Repreende toda discórdia, toda palavra dura, toda frieza, toda tensão acumulada e toda tentativa de divisão. Que o nosso lar não seja dominado pelo peso emocional, pela impaciência ou pelo cansaço que gera afastamento. Faze da nossa casa um lugar de descanso, de reconciliação, de honra, de respeito e de presença espiritual. Que o nome de Jesus seja reconhecido dentro das nossas paredes e que a Tua paz governe cada cômodo, cada conversa e cada decisão tomada entre nós. Se houver feridas, traz cura. Se houver distância, traz aproximação. Se houver dureza, traz quebrantamento. Conforme está escrito em Josué, capítulo 24, versículo 15, nós declaramos que eu e a nossa casa serviremos ao Senhor. Levanta hoje um muro de proteção espiritual ao redor do nosso lar.
Colocamos diante de ti os nossos filhos, Senhor, e pedimos que a tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada um deles. Guarda-os quando estiverem diante dos olhos, e guarda-os também quando estiverem longe do nosso alcance. Livra-os de acidentes, de caminhos errados, de amizades destrutivas, de influências malignas e de todo plano que tente desviá-los da tua verdade. Protege a mente, o coração, o corpo e o futuro dos nossos filhos. Se forem pequenos, envolve-os com tua ternura e com teu cuidado. Se forem jovens, dá-lhes discernimento, identidade e firmeza para resistirem ao mal. Se já forem adultos, alcança-os com tua voz, mesmo em lugares onde não conseguimos chegar. Que nenhuma seta lançada contra eles prospere. Que nenhum projeto de destruição se cumpra. Que a tua presença os acompanhe no caminho, no estudo, no trabalho e em cada escolha que fizerem. Conforme está escrito em Isaías capítulo 54, versículo 13, que os nossos filhos sejam ensinados pelo Senhor e grande seja a paz deles. Abençoe, Senhor, o trabalho das nossas mãos e visita de maneira especial aqueles que estão enfrentando portas fechadas na área profissional. Alguns entre nós estão trabalhando, mas carregando peso, exaustão, injustiça, desvalorização ou instabilidade. Outros estão procurando emprego e sentindo o desgaste da espera, da insegurança e do silêncio que muitas vezes parece não terminar. Hoje nós te pedimos, abre portas que ninguém pode fechar. Concede favor, oportunidade, direção e sustento. Para quem já tem trabalho, dá excelência, proteção, equilíbrio emocional, reconhecimento e livramento de toda opressão. Para quem procura uma oportunidade, prepara encontros certos, respostas certas, caminhos certos e portas alinhadas com o teu propósito. Não permitas que a vergonha, o medo ou o desânimo dominem o coração daqueles que estão nesta batalha. Conforme está escrito em Salmo capítulo 90, versículo 17, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. E conforme Filipenses capítulo 4, versículo 19, supre cada necessidade segundo as tuas riquezas em glória. Deus de amor, traz saúde sobre o nosso corpo e visita nesta manhã todos aqueles que enfrentam enfermidades, dores, fraquezas, diagnósticos difíceis ou processos longos de tratamento. O Senhor conhece cada sintoma, cada limitação, cada exame, cada espera e cada lágrima derramada em silêncio. Há pessoas entre nós cansadas da dor, cansadas do medo, cansadas da incerteza e precisando de um toque teu que vá além do alcance humano. Por isso, clamamos pela tua intervenção. Estende a tua mão sobre órgãos, células, sangue, ossos, músculos, sistema nervoso e sobre cada parte do corpo que precisa de restauração. Repreende enfermidades, fortalece o organismo, acalma a mente de quem adoeceu e renova a esperança de quem já estava perdendo as forças. Conforme está escrito em Jeremias, capítulo 30, versículo 17, restaura a saúde e cura as feridas. E conforme Isaías, capítulo 53, versículo 5, nós nos apegamos à verdade de que pelas feridas de Cristo há cura e restauração. Livra-nos, Senhor, dos perigos invisíveis que muitas vezes cercam um dia comum. Quantas vezes saímos de casa sem saber dos livramentos que só descobriremos na eternidade? Quantas vezes o mal tentou se aproximar, mas a tua mão impediu que algo pior acontecesse? Por isso, pedimos hoje a tua proteção sobre os nossos caminhos, sobre as ruas que percorremos, sobre os lugares em que estaremos e sobre tudo aquilo que não conseguimos prever. Guarda-nos de acidentes, assaltos, armadilhas, violências, desastres e de toda ação maligna preparada contra nós. Cobre-nos quando sairmos e quando voltarmos. Guarda-nos no trânsito, no trabalho, na escola, em viagens, em compromissos e em tarefas simples do cotidiano. Conforme está escrito em Salmo capítulo 121, versículos 7 até o 8, guarda a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre. Que este dia seja cercado pelo teu cuidado do começo ao fim, Pai querido.
Abençoa também os nossos relacionamentos, porque muitas vezes a batalha do dia se manifesta nas palavras, nos desencontros e nos pequenos conflitos que desgastam o coração. Dá-nos mansidão para responder, sabedoria para ouvir e humildade para reconhecer quando for preciso recuar. Livra-nos de reagir com dureza, de falar movidos pela irritação e de criar feridas onde deveria haver cura. Que as nossas conversas hoje carreguem graça, verdade e equilíbrio. Se houver encontros difíceis, prepara-nos antes. Se houver conversas delicadas, unge a nossa boca. Se houver situações tensas, faze brotar em nós o fruto do teu Espírito. Conforme está escrito em Provérbios capítulo 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor. Ensina-nos a viver isso na prática, para que o nosso testemunho não seja apenas no templo, mas também na rotina, no trabalho, na família e em todas as relações que fazem parte da nossa vida. Renova, Senhor, as forças daqueles que acordaram cansados por dentro. Há cansaços que não se resolvem apenas com descanso físico, porque nasceram de longas pressões, de batalhas emocionais, de sobrecargas silenciosas e de dias sucessivos em que o coração foi tentando suportar mais do que podia. Hoje nós te pedimos que alcances esse lugar profundo onde a exaustão se instalou. Sopra ânimo sobre quem perdeu o brilho. Sopra coragem sobre quem quase parou. Sopra renovação sobre quem está seguindo apenas por obrigação, sem alegria, sem esperança e sem fôlego interior. Conforme está escrito em Isaías, capítulo 40, versículo 31, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Derrama sobre nós essa renovação que não vem apenas para suportar, mas para viver este dia com vigor espiritual. Repreendemos em nome de Jesus toda seta de desânimo, de opressão, de medo e de acusação que tente se levantar contra nós nesta manhã. Não aceitaremos como verdade as vozes que dizem que nada vai mudar, que a batalha será grande demais ou que já perdemos por antecipação. A tua palavra tem mais autoridade do que qualquer pensamento contrário. A tua verdade tem mais peso do que qualquer ameaça do inimigo. Por isso, colocamos diante do Senhor toda a sombra espiritual que tenta pairar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre o nosso dia. Que toda armadilha seja quebrada, que toda opressão seja desfeita e que toda mentira do inferno caia por terra diante da autoridade do nome de Jesus. Conforme está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Faz-nos caminhar hoje debaixo dessa verdade. Desperta em nós, ó Senhor, sensibilidade espiritual para perceber a tua voz durante o dia. Em meio a tantas falas, tantos avisos, tantos estímulos e tantas distrações, nós não queremos nos tornar insensíveis à direção do teu Espírito. Ajuda-nos a discernir quando for tempo de avançar e quando for tempo de esperar. Mostra-nos quando falar e quando silenciar. Dá-nos percepção para reconhecer oportunidades, armadilhas, pessoas certas, ambientes que precisam ser evitados e passos que devem ser dados com prudência. Não queremos viver o automático. Não queremos apenas sobreviver ao dia. Queremos caminhar conscientes da tua presença, atentos ao teu mover e disponíveis para obedecer à tua condução. Conforme está escrito em João capítulo 10, versículo 27, as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Aguça hoje os nossos ouvidos espirituais, para que o coração aprenda a reconhecer claramente quando o Senhor estiver nos direcionando. Senhor, trabalha também nas áreas da nossa vida que ainda estão em processo e que tantas vezes nos geram impaciência. Existem respostas que ainda não chegaram, promessas que ainda não se cumpriram, mudanças que ainda não aconteceram e situações que parecem travadas diante dos nossos olhos. Mas nesta manhã, nós te pedimos que nos ensines a permanecer firmes, sem permitir que a espera apodreça a fé dentro de nós. Guarda-nos da murmuração, do desgaste interior e da incredulidade que nasce quando o tempo se prolonga. Sustenta-nos no processo.
Fortalece-nos no intervalo entre a promessa e o cumprimento. Faz-nos lembrar que o teu relógio não falha, que a tua fidelidade não muda e que o teu agir continua em movimento, mesmo quando os olhos ainda não conseguem perceber. Conforme está escrito em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, a visão se cumprirá no tempo determinado. Ajuda-nos a esperar sem desistir. Dá-nos domínio sobre a nossa boca, porque muitas vitórias ou perdas do dia começam naquilo que declaramos. Guarda-nos de palavras precipitadas, de declarações de derrota, de frases carregadas de incredulidade e de comentários que reforçam o peso em vez da fé. Ensina-nos a usar a nossa voz como instrumento de vida, de bênção, de sabedoria e de encorajamento. Que não sejamos agentes de desânimo, mas portadores de esperança. Que a nossa fala reflita a confiança em Deus, mesmo quando ainda estivermos em processo. Conforme está escrito em Provérbios capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Por isso, consagra hoje as nossas palavras. Que a nossa boca não abra portas para trevas, mas proclame aquilo que está alinhado com a tua verdade. Dá-nos maturidade para falar menos quando necessário e graça para falar certo quando for preciso. Sonda-nos nesta manhã e revela tudo aquilo que ainda precisa ser rendido no altar. Existem medos que alimentamos, culpas que carregamos, apegos que preservamos e resistências que escondemos até de nós mesmos. Mas diante de ti não há máscaras. Diante de ti não há aparência que se sustente. Por isso, escolhemos abrir o coração e permitir que a tua luz alcance áreas que ainda não foram totalmente entregues. Se houver soberba, quebra. Se houver autossuficiência, corrige. Se houver idolatria do controle, desmonta. Se houver ressentimentos antigos, arranca pela raiz. Queremos ser encontrados por ti em verdade, não apenas em palavras religiosas. Conforme está escrito em Salmo capítulo 139, versículo 23 até o 24, sonda-nos, ó Deus, conhece o nosso coração, prova-nos e vê se há em nós algum caminho mau. Conduze-nos hoje pelo caminho eterno. Derrama, Senhor, esperança renovada sobre aqueles que já começaram o dia sem expectativa de melhora. Há pessoas entre nós que se acostumaram a carregar lutas por tanto tempo que já não conseguem imaginar um futuro diferente. Há corações que sofreram repetidas decepções e, por isso, aprenderam a se proteger da esperança. Mas o Senhor é especialista em visitar o que parece seco, restaurar o que parece perdido e fazer viver o que parecia sem futuro. Por isso, nesta manhã, reacende em nós a capacidade de crer. Não uma fé superficial, mas uma confiança profunda de que o teu agir continua possível, real e presente. Conforme está escrito em Romanos capítulo 15, versículo 13, enche-nos de todo gozo e paz no crer, para que abundemos em esperança pelo poder do Espírito Santo. Que este dia não seja guiado pelo peso do ontem, mas pela expectativa de que o Senhor ainda fará coisas grandes. Senhor, consagramos ao Senhor os nossos sonhos, planos e projetos. Muitos deles nasceram em nosso coração com sinceridade, trabalho e expectativa. Mas nós sabemos que nada prospera de forma plena se não estiver debaixo da tua direção. Por isso, colocamos diante de ti aquilo que estamos construindo, desejando, planejando e esperando realizar. Corrige o que precisar ser corrigido. Purifica o que estiver misturado. Fecha o que nos afastaria do teu propósito e fortalece aquilo que veio do teu coração para nós. Livra-nos da ambição cega, da pressa impaciente e da comparação que rouba a paz. Ensina-nos a caminhar com fidelidade, excelência e dependência do Senhor. Conforme está escrito em Salmo capítulo 37, versículo 5, entregamos ao Senhor o nosso caminho, confiamos em Ti e descansamos na certeza de que o Senhor agirá. Que nenhum projeto nosso esteja acima da Tua vontade. Pai, faz brotar em nós gratidão verdadeira por este novo dia. Não como uma frase automática, mas como uma consciência viva de que a Tua misericórdia se renovou mais uma vez sobre a nossa vida. Ainda que existam lutas,
o fato de estarmos aqui já é prova da tua fidelidade. Ainda que existam processos em aberto, o teu cuidado não deixou de nos sustentar até aqui. Ainda que nem tudo esteja resolvido, reconhecemos que o Senhor continua sendo bom, justo e presente. Livra-nos da cegueira espiritual que só enxerga o que falta e já não consegue perceber o que a tua mão preservou. Abre os nossos olhos para reconhecer os livramentos, o sustento, os pequenos sinais de cuidado, as oportunidades, as respostas silenciosas e as bênçãos que se renovam a cada manhã. Conforme está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 até o 23, as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Faze-nos viver este dia debaixo dessa consciência. E agora, ó Senhor, antes de seguirmos para tudo o que nos espera, reafirmamos diante de Ti que este dia pertence primeiro ao Teu governo. Não queremos entregar ao mundo as primeiras emoções, os primeiros pensamentos e as primeiras forças, sem antes rendê-los ao Senhor. Recebe esta manhã como oferta, recebe o nosso coração como altar, recebe os nossos passos como expressão de dependência. Vai à nossa frente, permanece ao nosso lado e sustenta-nos por dentro, em cada situação que enfrentarmos. Que aquilo que fizermos hoje seja atravessado pela Tua presença, corrigido pela Tua sabedoria e guardado pelo Teu amor. Não nos deixes sair deste momento da mesma forma que chegamos. Marca-nos com a Tua paz, reviste-nos com a Tua força e mantém viva em nós a decisão de colocar Deus em primeiro lugar antes de qualquer coisa. Em nome de Jesus, continuamos em oração. Há inquietações escondidas, percepções confusas, pesos internos que se acumulam de forma silenciosa e acabam influenciando o nosso jeito de sentir, reagir e caminhar. Por isso, pedimos que a Tua presença nos alcance em profundidade e organize aquilo que ainda está embaralhado dentro de nós. Não queremos seguir este dia carregando emoções sem direção, impulsos sem filtro e pensamentos desalinhados da Tua verdade. Faze dentro de nós uma obra silenciosa e firme, como quem ajeita uma casa por dentro antes da chegada de novos dias. Traz lucidez ao que está confuso, firmeza ao que está vacilante e sobriedade ao que está sendo exagerado pela alma cansada. Que o Teu Espírito nos ensine a discernir o que vem do Senhor e o que nasceu apenas da pressão acumulada. Conforme Filipenses capítulo 4, versículo 8, ajuda-nos a pensar no que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Que a vida interior seja hoje visitada pela Tua ordem. Dá-nos, Senhor, maturidade espiritual para viver este dia sem depender da aprovação constante das pessoas. Quantas vezes o coração se desgasta tentando corresponder a expectativas, agradar a todos, sustentar imagens ou buscar validação em lugares que nunca conseguirão preencher a alma. Hoje nós renunciamos a esse cansaço. Não queremos gastar a nossa energia tentando provar valor para os olhos humanos, enquanto esquecemos quem somos diante de Ti. Ensina-nos a caminhar com identidade, simplicidade e segurança interior. Que a nossa paz não dependa de elogios, que a nossa firmeza não dependa de aplausos e que a nossa obediência não seja negociada por aceitação. Quando o coração estiver inclinado a se comparar, lembra-nos de que cada um tem um caminho, um tempo e um processo diante do Senhor. Conforme Gálatas capítulo 1, versículo 10, não queremos viver para agradar homens, mas para permanecer fiéis a Ti. Liberta-nos da escravidão da aparência e firma-nos na verdade de que somos vistos pelo Pai. Pai, trabalha em nós a disciplina que sustenta a vida espiritual quando a emoção oscila. Há dias em que sentimos mais, percebemos mais, choramos com facilidade e nos movemos com intensidade. Mas também existem dias comuns, secos, corridos, silenciosos, e é justamente neles que a constância se torna tão necessária. Não queremos depender apenas de momentos emocionais para permanecer diante de Ti. Queremos construir uma vida de comunhão sólida, perseverante e verdadeira. Ensina-nos a cultivar a presença do Senhor no secreto, a buscar a Tua face,
também nos dias sem sensação aparente, e a permanecer firmes quando o coração não estiver tão inflamado quanto gostaríamos. Conforme Mateus, capítulo 6, versículo 6, leva-nos para o quarto da intimidade, onde a alma aprende a te encontrar sem plateia, sem performance e sem distração. Que o nosso relacionamento contigo amadureça, que a nossa fé não seja superficial, mas enraizada, e que hoje escolhamos permanecer, mesmo nas partes simples da caminhada. Toca, Senhor, os lugares da nossa história que ainda influenciam o presente de forma dolorosa. Existem memórias que parecem antigas, mas continuam afetando a forma como confiamos, reagimos, nos aproximamos das pessoas e até como recebemos o teu amor. Há feridas não resolvidas, palavras que marcaram, rejeições que deixaram marcas e experiências que criaram defesas dentro de nós. Hoje nós te pedimos que visites essas áreas sem violência, mas com verdade e cura. Não queremos continuar vivendo o agora, a partir de dores que nunca foram tratadas diante de ti. Entra nesses quartos antigos da alma e acende a tua luz sobre tudo o que ainda provoca prisão interior. Onde houver lembrança amarga, derrama redenção. Onde houver medo enraizado, derrama segurança. Onde houver vergonha, derrama restauração. Conforme Salmo capítulo 147, versículo 3, o Senhor sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Faz isso em nós, para que o passado não dite o tom do nosso futuro. Dá-nos equilíbrio, Pai, para não transformar preocupações legítimas em peso excessivo dentro da alma. Há responsabilidades reais, contas a pagar, compromissos, decisões, deveres e situações que exigem atenção. Mas quando tudo isso cresce além do seu tamanho dentro de nós, o coração perde leveza e a mente passa a viver em constante alerta. Hoje nós te entregamos a tendência de carregar além da medida. Ensina-nos a lidar com a vida com responsabilidade, sim, mas sem sermos consumidos por ela. Mostra-nos o limite entre o cuidado e a ansiedade, entre a diligência e a opressão, entre o compromisso e o esgotamento. Conforme Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30, queremos aprender de ti, porque o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Retira de nós o peso que não veio do céu. Dá-nos graça para fazer o que nos cabe e fé para descansar naquilo que só o Senhor pode sustentar. Que neste dia a nossa consciência seja fortalecida pela verdade e não enfraquecida pela culpa. Existem pessoas entre nós que continuam se punindo por erros já confessados, se condenando por quedas passadas e vivendo como se a graça de Deus fosse insuficiente para restaurar. Mas a tua palavra declara em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, hoje nós rejeitamos a voz acusadora que tenta nos manter presos ao que já foi levado à cruz. Se houver arrependimento sincero, que haja também a coragem de recomeçar. Se houver correção necessária, que ela venha acompanhada de esperança. Não permitas que o inimigo use o nosso passado como corrente para paralisar os passos do presente. Queremos viver em verdade, sim, mas também em liberdade. Lava-nos, reposiciona-nos e ensina-nos a andar como quem foi alcançado pela misericórdia. Que a consciência seja limpa para obedecer, servir e caminhar sem o peso da culpa permanente. Concede-nos sabedoria para administrar bem o tempo que recebemos hoje. Muitos dias se perdem não apenas por falta de oportunidades, mas por dispersão, impulsividade, desorganização interior e cansaço mal gerido. Queremos viver esta manhã e as horas que seguirão com propósito, clareza e ordem. Mostra-nos o que deve vir primeiro, o que pode esperar, o que precisa ser encerrado e o que não merece mais ocupar espaço em nossa agenda emocional. Livra-nos do desperdício invisível que rouba energia, concentração e paz. Guarda-nos da procrastinação que adia o necessário e da pressa que atropela o importante. Dá-nos foco para cumprir o que for certo, equilíbrio para pausar quando for preciso
e discernimento para não confundir movimento com direção. Conforme Efésios capítulo 5, versículo 15 até o 16, ajuda-nos a remir o tempo, porque os dias são maus. Que cada hora de hoje seja vivida com mais consciência e menos distração. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial, que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seus améns aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe. Guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.